pessoal, é um prazer enorme estar aqui hoje nessa aula, né, nessa iniciativa da Escola Superior do Ministério Público. Eu fico feliz em saber que a gente agora está começando um curso que vai possibilitar essa formação para os professores sobre a questão da implementação das comissões de prevenção, proteção, prevenção às violências dentro das escolas. Isso é importantíssimo, isso é fundamental a partir da implementação da lei, agora que a gente vai conhecer. Então eu fico muito feliz da gente começar essa iniciativa. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite da escola. Eu queria que a gente aprendesse um pouco, né, sobre essa jornada que a gente vai ter. A gente vai ter outros colegas, essa é uma aula, a gente tem outras aulas que vocês estão assistindo aí no curso e eu espero que venha contribuir muito, agregar muito na formação de vocês e que isso possa ajudar na proteção das nossas crianças e adolescentes do nosso estado. Então, fico feliz, espero que contribua muito. Então, vamos começar. Então, para a gente começar a nossa aula, né, de hoje, a nossa conversa, eu queria primeiro dizer que o tema de hoje é o papel da escola na formação das comissões de prevenção e proteção às violências. Então, primeiro, para a gente entender qual é o papel da escola, né, eu queria conversar com vocês, entender quem é essa escola, como é que essa escola começa. Né? Então, a gente precisa entender como é que a escola começa no Brasil, por que a escola é do jeito que é. Né? Então, a gente tem uma história, eu tenho uma história, eu sou o resultado de toda a minha história, desde a minha infância até hoje. Todos nós somos resultado da nossa história. A escola não é diferente, ela é resultado da história dela, da construção como ela iniciou. Então, a gente, para entender qual é o papel da escola atual, a gente precisa entender o início dessa educação nesse país e a gente precisa desconstruir alguma coisa, a gente precisa refazer, a gente precisa reconstruir, porque a dinâmica da vida é essa, a reconstrução, e para essa reconstrução a gente precisa compreender essa história. Então, eu queria convidar vocês a essa caminhada na história da educação, rapidinho. Sei que vocês são professores, né? O meu nome inicial, né? Me desculpe, eu sou Márcia Monte, eu sou assistente social e de forma nenhuma nem quero desmerecer os professores que assistem, vocês entendem muito mais de educação, né, do que eu, com certeza. Eu gostaria muito de estar trocando, né, presencial, que seria fantástico, uma troca com professores, mas há muitos de vocês, durante a faculdade, durante especializações, já tiveram momentos de formação sobre a história da educação no Brasil, eu tenho certeza disso, já leram muito sobre isso, e a gente vai agora dar uma revisada. Não é uma revisada muito grande, não é uma aula de graduação, mas para a gente poder entender, né, e saber a importância disso para a nossa história. Então, eu gostaria de começar, né, a mostrar um PowerPoint com vocês e compartilhar com vocês um primeiro slide que tem, uma primeira lâmina que diz assim, né, vamos viajar no tempo e na implementação da educação no Brasil. E em seguida, né, no segundo, a gente vai conversar sobre o Brasil na época da colônia, como era a educação na época da colônia. A educação na época da colônia era feita pelos jesuítas. Então, como é que acontecia essa educação? Os jesuítas, eles vinham nos barcos e eles traziam junto com eles os meninos pobres de Portugal. Aqueles meninos que viviam lá na rua de Portugal, abandonados, eles traziam junto. E esses meninos, eles tinham muita facilidade de se adaptar e de aprender a língua local. Então, eles ajudavam na catequese dos índios. Perceba, a educação ela já começa usando as crianças, é o que a gente chama de já um trabalho infantil ali. As crianças já eram usadas, as crianças, além de serem, né, trazidas do seu país, né, de origem, ainda eram usadas, né, para ajudar uma catequese. E a educação, ela tinha um sentido na colônia que era da imposição de uma nova cultura, de uma nova de um novo jeito que eles estavam impondo, então de um novo país.
Então, era uma imposição, né, de uma nova cultura. Então, tudo que os selvagens tinham era errado e o certo era o que estava colocando ali. Então, essa catequese vinha destruir toda a história indígena e vinha lá com a educação cristã, com a educação de Portugal, e vinha catequizar e vinha moralizar os indígenas. Então, essa é a história que começa aí a nossa educação, né? Então, inclusive, destruindo toda a história local da população indígena. Isso continua durante toda a colônia, com os índios, né, até o Brasil Império. Os jesuítas é que são responsáveis por essa educação. Então, eles vão educar as crianças pobres, vão educar os indígenas, vão educar todas as crianças na linha da doutrina católica. Em seguida, numa próxima lâmina, eu queria colocar para vocês que aí no Brasil Império, né, quando o Brasil muda, e aí a gente está dando um pulo bem grande, que a gente não vai ler aqui a história da educação no Brasil, e aí é bem rápido, né? Quando o Brasil muda da educação da colônia e vai para o Império, aí o mundo também já está em transformação, né? O Brasil já nasce, né? Nasce no sentido de quando ele Portugal vem e invade, o Brasil já nasce num contexto em que o mundo já está completamente se transformando e está numa efervescência mundial. Então já há uma exigência também de que isso venha para esse novo país, que entre nessa nova efervescência também. Então há uma exigência que esse país comece a entrar numa educação. A educação precisa vir para esse país. O império está aí, a família imperial vem, né? Então não dá mais para ser aquela colônia que os jesuítas que são responsáveis pela educação. Então aí vem a primeira Constituição, né? A Constituição de 1824, e estabelece o ensino, né, público para o cidadão. Quem são esses cidadãos? Quem? Eram os homens livres. Quem são os homens livres? Os homens livres são os brancos, né? Quem eram os cidadãos? Homens e mulheres livres. Então ficava aí de fora índios, ficava de fora negros, ficava de fora pessoas alforriadas. Então só quem tinha direito à educação eram homens, era o que eles chamavam de que tinha uma conduta ilibada, né? E quem era que tinha essa conduta ilibada? Quem eles conceituavam de conduta ilibada, que era aquela pessoa que já nasceu livre, né, e que já era branca, né, foi feito para essa população, principalmente os homens. E é interessante que aí em 1827, né, o imperador estabelece, a gente pode ver que é 15 de outubro de 1827, ele estabelece um decreto. A gente pode baixar esse decreto, que tem as primeiras, que ele estabelece, que tem a primeira escola para todas as cidades. E aí tem artigo 1, ainda nessa lâmina. Em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, vocês podem ler isso, haverão as escolas de primeiras letras que forem necessárias. Ele coloca isso. Então, é necessário que todo mundo seja alfabetizado. Por quê? Porque no país que começava, a família imperial vem, né, para o Brasil, e o Brasil é completamente analfabeto. Então, é necessário que esse povo seja alfabetizado. Então, quantas escolas forem necessárias, precisa ser criado. E o que é interessante nesse decreto que a gente vai ver, né? Ele é diferente para homens e ele é diferente para as mulheres. Percebam aí como é que a gente vai construindo essa educação, que ela vai ter impacto até os dias atuais, né? Então, esse decreto coloca como é que vai ser essa educação. Inicialmente, ela já coloca assim, não é para todo mundo. Negros ficam de fora, os índios ficam de fora, só é para homens e mulheres livres, os cidadãos. Isso vai entrando numa naturalidade, como se fosse a coisa, se isso já fosse, isso vai se tornando culturalmente
e de uma forma naturalizada, né, e vai se construindo por toda a nossa história. Em seguida, nesse decreto, ele vai dizer como é que é para ser essas escolas nas vilas. Na próxima lâmina, a gente vai ver exatamente isso. Ó. No artigo 6 tem assim, ó, os professores ensinarão a ler e escrever as 4 operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções gerais de geometria prática, a gramática, a língua nacional e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos, preferindo para as leituras a Constituição do Império e a história do Brasil. Então, o que a gente percebe aí nesse decreto? Primeiro, priorização de uma religião, da religião cristã católica. Então tudo que não é católico, ele é excluído dessa educação no Império. Outra, uma priorização da educação dos meninos. E os meninos é que precisam entender de política, de geometria, então eles precisam de história, eles precisam de toda essa compreensão para ter essa noção de mundo, para conseguir ser homens capazes de ser os que vão ser o grande detentor do sistema e que vão ser os grandes empresários e os que vão para a política e os que vão dominar mesmo esse país. Então, é todo voltado para a formação desses indivíduos. Então, eles precisam ter essa boa formação. Então, a gente já vai percebendo aí algumas coisas que hoje vai se refletindo e a gente precisa perceber como isso já começa aí nessa história já de algum tempo atrás e ainda não se desconstruiu. Em seguida, no próximo, diz assim no artigo 7, os que pretendem ser promovidos nas cadeiras serão examinados, ele vai falar aqui dos professores, que os professores, eles vão ser, os professores desses meninos, eles vão ser escolhidos por quem? Eles vão ser escolhidos pelos conselhos. Então, como é a seleção dos professores? Os professores são homens honestos, e aí não se define qual é o conceito de honestidade, é um conceito muito subjetivo, e aí vão ser escolhidos por um conselho instituído pelo imperador. Então, a gente vê quem é esse conselho? Homens ligados ao imperador, que vai escolher outros homens e vai escolher mulheres também, e segundo a esse conceito de subjetividade. E aí ele coloca também no artigo, eles vão ser escolhidos de acordo com a sua conduta e não pode ter nenhuma nota de falta de moral. Então, não pode ser uma pessoa que tenha alguma coisa que venha ser contra a moral. Então, tem que ser os famosos homens bons ou as suas mulheres. Eu coloquei uma foto, e vocês vão ver, que tem aí a foto daquela heroína, da Mulan, e aí ela chega para receber, ela está aí nesse quadro aí, que aí ela chega no general e ela está até vestida de homem. Eu estava procurando assim como é que as mulheres poderiam entrar em um local desse. Eu ficava imaginando como que as mulheres iam chegar naquela época. Se hoje é difícil para nós mulheres, se hoje é muito complicado para nós mulheres conseguirmos entrar em alguns locais, imagina aí numa época que era dominado por homens, Então, as mulheres que iam ser professoras, elas tinham que passar pela seleção desse conselho. Mulan chega aí e ela está vestida de homem e ela só consegue ser aprovada diante desse monte de homem que tem aí porque ela está vestida de homem.
As mulheres, elas só eram aprovadas, né, de acordo com o conceito que esse conselho dava e que não é claro, que não é estabelecido nesse decreto. Aí no artigo 11 ele diz assim, olha, haverão escola de meninas nas cidades e nas vilas mais populosas. Então perceba, não é toda a vila que vai ter escola de meninas, né? Só vai ter nas vilas mais populosas que os presidentes em conselho julgarem necessário nesse estabelecimento. Então, aquelas escolas que as autoridades constituídas pelo imperador considerarem mais importante, tem escola de meninas. Se aquilo ali tem só um pouco, então não vai ter escola de meninas, não há necessidade. Então aquelas meninas ficavam de fora da educação. Então nem todas as meninas de todas as vilas tinham acesso à educação. Então só os meninos tinham acesso à educação em 100% das vilas. E as professoras, o que eu achei interessante é que as professoras que eram escolhidas, né, elas eram orientadas a ensinar as meninas. O que é que ela diz? Olha, ela diz assim, olha, as mestras, né, no artigo 12, ela diz assim, ela diz assim, as mestras, além declarado no artigo 6, com exclusão das noções de geometria, ou seja, as meninas não precisam estudar geometria, né, é limitada a instrução de aritmética, só as 4 operações, né, então só precisa saber somar, multiplicar, dividir, né. Então, ensinarão também as prendas que servem à economia doméstica. Então, as mulheres precisam saber o quê? Administrar bem o lar, serem boas esposas, né, para os seus maridos. Então, é aquela mulher que é muito educada, que sabe receber bem, que sabe administrar o lar, que sabe fazer um bom jantar, que sabe fazer, né, que toca piano, que fala francês, né? Então, aquela mulher que recebe bem, então, né, a boa recatada e do lar, né, tem aquela expressão que foi bem dita um tempo atrás aí no país, mas era exatamente essa mulher do lar e muito bem educada e muito bem formada, né, para esse novo para esse homem formado também, para que ela fique à altura. Mas ela é essa mulher educada para dentro de casa e não para fora, né? Ela não é convidada a ir para fora de casa. E uma coisa interessante também é que, naquele tempo, as mestras, elas recebiam iguais aos homens. Então, assim, um aspecto interessante que coloca nesse artigo, né? No artigo 13, eles dizem, olha, o pagamento para as mestras, para as professoras, é igual tanto para homens quanto para mulheres. Então, ele disse isso bem claro, não há diferença. No slide seguinte, vocês vão ver aí uma foto, né, das meninas, né, da escola de meninas. Vocês vão ver nessa foto que só tem as meninas brancas, as meninas que você vai olhar, ela não está muito nítida, porque é uma foto antiga, né, não consegui outras fotos. Mas é uma foto antiga, mas você vai ver que são meninas brancas, meninas já dessa classe que tinha esse direito a essa escola, né? Então, essas meninas é que iam para esse tipo de escola nessas vilas, né, que tinham uma estrutura melhor, que eram mais populosas, né? Então, eram meninas que tinham mais acesso, né? Então, elas eram privilegiadas em relação à maioria da população brasileira na época do Império. Então, tinha essa diferença aí da educação dos meninos e das meninas, e era só nas vilas mais privilegiadas que tinha a educação das meninas, né? E também ficavam de fora, os negros, os forros, ficavam toda essa população de fora da educação. Como é que essa população tinha acesso? Eles tinham acesso de forma informal, né? Tinha muito voluntariado nessa época, professores voluntariado, as próprias damas da sociedade que ensinavam as suas
as suas mucamas, que ensinavam em casa, que acabavam alfabetizando. Mas a educação formal, o acesso mesmo, o direito à educação, ele não era para essa população. Eles acabavam tendo acesso de forma alternativo, mais por caridade, contando com a caridade de algumas pessoas do que necessariamente pelo direito que eram dado pelas autoridades. O direito mesmo à educação, ele só vai começar a luta por reformas educacionais em 1920, que aí começa mesmo no Brasil uma luta pela educação, né, universal para todo mundo. Aí a gente já está aí, sai do Império, já vem para a República, né? A gente dá aí um pulo bem grande e vem para a República e a gente começa aí nesse contexto do país, que é o da República, e com essa luta pela universalização da educação. E essa universalização, aí a luta tanto para homens como para mulheres, como direito, né, do ensino para a população negra. Tem um movimento negro que começa a luta também para que isso seja dado, esse direito para essa população, né, e eles só vão conquistar, inclusive, que entre o estudo da cultura afro muito depois, sai em 2003, né, e aí muito mais lá na frente, mas aí já começa toda uma luta aí pela universalização da educação. E perceba, essa luta começa agora e essa universalização, ela vem, mas ela vem muito devagar. E se a gente fala que os meninos brancos têm direito à educação, né, eles começam a ter direito à educação, e depois as meninas em algumas vilas, e depois começam aí, vem outro decreto e começa aí os livres, né, os homens livres, os forros, como vem falando, eles começam também a ter direito à educação, aí começa a ter essa educação, em 1920 começa a universalizar para todo mundo, mas a gente não vê muito, né, as meninas negras, né? As meninas negras, elas não têm direito à educação. Por mais que se universalize, né, e no governo de Getúlio Vargas a gente vai ter a regulamentação do ensino para todos, inclusive do ensino profissionalizante, né? Então esse vem a ideia do ensino profissionalizante, porque aí a gente está num contexto de industrialização, de crescimento, né, do Brasil, né? Então a gente sai daquele contexto mais rural do país e a gente vem para um contexto mais urbano de industrialização do país. Então, esse contexto de industrialização, então ele traz uma necessidade também de qualificação para essas pessoas. Então, perceba, a educação ela está sempre ligada ao contexto do país. Como é que o país está? O país está em crescimento urbano, então a educação ela vai responder a esse crescimento urbano. Então, há essa necessidade do ensino profissionalizante. Então, vamos profissionalizar. E essas meninas, onde é que elas estão? Elas não aparecem muito se você for pesquisar. Então, essas meninas negras, elas não aparecem na formação da educação, né? Então, a gente hoje vê as dificuldades das meninas, quando a gente vai ver o acesso das meninas negras, das meninas periféricas, a questão da educação superior, se a gente faz pesquisa, se a gente vê que as mulheres negras elas estão num patamar bem mais, elas são as mais vulneráveis, a gente vê que a história delas foi bem complicada desde o início. Então a gente vai inclusive desmistificando, né, aquela história da meritocracia, né, e que é só querer e a gente vai conseguir. Então a gente vai ver que não, que esse direito foi negado há muito tempo e a gente lutar para que esse direito seja efetivado, precisa a gente desconstruir primeiro essa noção de que não entrou porque não quis, não entrou porque não, não teve interesse mesmo, só sai porque não quer, né? Então a gente vai, como professores, a gente vai desconstruindo essa história e vai ver que essas meninas teve um ciclo, né, de negação de direito desde a sua avó, da bisavó, né? Então vai bem do início da história do país. Então a gente precisa compreender isso para a gente trabalhar, para desconstruir e para colaborar nesse papel da escola
né, de ir contra essa violação de direito que essas meninas já têm desde o início, né? Então, olha aí como é que já vem essa violação de direito dessas meninas, né, desde o início da questão da população negra, da população indígena, né, das mulheres, e dá uma exigência dos meninos também, né? Então a gente vem desconstruindo essas culturas e esses conceitos para que essa escola ela perceba qual é de fato o papel dela de verdade na formação desse ser humano como um ser humano que tem direito a várias dimensões e não só de responder a um sistema posto, né? Então, mas nós somos um ser humano que a gente precisa responder a várias dimensões que a gente é formado. Então, e não só por uma necessidade, né? Em Vargas vem a necessidade do ensino profissionalizante, mas aquele ensino que não é para formar o ser humano, né, em todas as suas dimensões, mas é formar técnicos para atender um sistema específico. Então, como era? Os meninos ricos iam ser os engenheiros, os advogados, os médicos, né? Os detentores do capital. E os meninos pobres? Os meninos pobres iam fazer os cursos, né? E aí aparece o sistema S logo em seguida, né? Então aparece as várias escolas técnicas, né? E a gente tem que ser muito feliz. Inclusive hoje, né, eu estava conversando uma vez com meus alunos que diziam assim, olha, mas você era lá da periferia, você não ganhava nada, você não tinha nada, você não tinha direito a coisíssima nenhuma. E aí, de repente, você faz um curso técnico, e aí você tem um salário de 5 mil. Você quer o que mais na vida, né? Poxa, que coisa boa, você não tinha nada, perspectiva de nada, e agora está ganhando aí 5, 6 mil, 7 mil. Seu pai não ganhava nem um salário mínimo, aí você quer o que mais, colega, né? Mas não é essa perspectiva de ser humano que a gente está falando, né? Não é uma perspectiva economicista, mas é uma perspectiva de formação de ser humano. Né? Se a pessoa, e aí a gente não está negando o direito ao ensino profissionalizante, né? É muito importante. E aí você pode ser um técnico, você pode ser o que você quiser, desde que isso seja uma escolha e que você compreenda essa escolha. E aí o que você quiser, isso é secundário. Mas a sua formação enquanto ser humano, isso é que tem que estar na cabeça de nós professores. A escolha da profissão, isso é secundário, mas não que a gente imponha para as nossas crianças o que ela vai ser. Né? O que ela vai ser, porque ela já é. Então, isso é que importa. Né? O que você vai ser, aquela ideia? O que você vai ser quando você crescer? Ela já é uma pessoa. Então, essa ideia desse crescimento, essa é uma perspectiva que a escola precisa ter muito claro. Nós já somos uma pessoa, então a gente precisa ter muito claro, né, nós professores, das crianças compreenderem isso. Eu sou uma pessoa e eu tenho o direito de escolha. Então, se eu vou escolher ser um técnico, ótimo e excelente, e que eu seja um técnico muito bom. E esse é uma minha escolha e eu vou ter muito sucesso, e isso ali foi o meu direito de escolha, mas isso não foi imposto por ninguém. Né? Então, essa é a concepção que a gente precisa compreender, precisa ter. E outras dimensões também, a dimensão da cultura, o direito da reflexão, né? O direito da consciência política, o direito, né, de não ser manipulado. Então, isso é a ideia, né, a ideia de uma escola que vem, né, trabalhar as crianças. Né? Isso não é uma escola que venha trabalhar o direito da criança refletir sobre o que ela já é. Ela não vai ser quando ela crescer. O fato dela ter nascido, ela já é uma pessoa naquele momento. Né? Então, nós já somos, a partir do momento que nós somos seres humanos, nós já somos, né, já temos direito, e isso já é garantido na Constituição brasileira.
Então, em seguida, depois do Getúlio Vargas, né, que aí ele coloca essa regulamentação do ensino, e aí ela coloca, inclusive, o do ensino profissionalizante, que começa essa ideia, né, em Vargas, e até hoje a gente vê aí as escolas profissionalizantes, e aí a gente faz essa reflexão, não contra, mas a gente precisa compreender isso muito claro, né? A gente passa também para a ideia na ditadura, né? Que começa a lei das diretrizes, começa a primeira LDB. E a LDB ela vem estabelecer também a obrigatoriedade do ensino, né, para as crianças, isso é um avanço, mas ela também traz a possibilidade da iniciativa privada prover a educação, né, para a população também. E aí há uma explosão das escolas, né, privadas no país. Então perceba, a escola também agora muda o cenário, né? A gente está aí no outro cenário, que o país, né, entra aí numa ideia de valorização da iniciativa privada, das empresas privadas, e a gente começa aí a valorização dessa educação como um produto. Então, há aí valorização das faculdades privadas, das escolas privadas, a própria LDB começa a trazer isso para a cena. E uma questão muito grande que eu trago aqui, e aí, gente, eu estou passando bem rápido, tem muita coisa legal que alguns de vocês já devem saber muito sobre isso, né? E outros têm livros sobre isso, vocês vão ler, mas bem rápido eu gostaria de trazer um destaque, né, por conta do nosso tema, que é nessa época que o decreto 869 institui o ensino da moral e cívica, né? Então, olha só, começa aí a ideia de não só ensinar matemática, não só ensinar português, né? E aí traz outras dimensões, que é a história do ensinar moral e cívica, né? Tinha outra, era a história do OSPB, né? Quem é mais antigo aí sabe que tinha a disciplina de OSPB, que era a organização política, né, brasileira, e tinha a moral e cívica, que era para ensinar a moralidade e o civismo e o amor à pátria aos brasileiros. Então, essa ideia era de fazer com que os brasileiros tivessem amor à pátria. Era nesse momento que começam as escolas a cantar o hino, né? As crianças em fila começam a cantar o hino brasileiro ali quando entra, e falar sobre os presidentes, né, do país, né? E começa toda uma ideia. E no campo da moral, ainda muito ligada à questão da religiosidade, e da religiosidade voltado, né, para a questão de uma religião somente, né? E aí a gente traz aí uma grande questão, que é, dentro das escolas, traz aí, né, esse desafio da gente trabalhar essas questões, né, de religião, quando a gente privilegia, né, um aspecto de uma religião só, que dificulta essa convivência com muito diferente, porque a gente é um país muito plural, muito diverso, né? E aí, nessa época, traz essa história do moral, do cívico, e o que é que a gente ensina. E depois desse tempo, dando mais um pulo lá para frente, vem o quê? Vem a ideia da educação, da Constituição Cidadã, né? Então, no próximo slide, o que é que a gente colocou aí? Ó, o artigo 22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Olha só que coisa bonita, né? Então, a educação precisa, o que é que a nossa Constituição vai falar? Que a nossa educação, ela não é só
para ensinar, né, os conhecimentos cognitivos de matemática, de português, de geografia, mas ela também é para o exercício da cidadania, né, do trabalho. Então é importante sim o ensino técnico, mas é importante você aprender filosofia, sociologia, né, ciências, né? É importante essa reflexão crítica da realidade, você compreender o sentido das coisas, compreender a historicidade das coisas, a cultura, né? Então ele vem dizer assim, é importante você ser uma pessoa, você já é o cidadão, então é importante você ter essa compreensão enquanto cidadão, né? Então é importante essa necessidade de se compreender. E aí, para isso, a gente precisa valorizar o português, a matemática e todas as dimensões, né, que a gente tem da educação, sem valorizar mais ou uma ou outra. Elas são importantes para o nosso crescimento de todas as dimensões humanas. A Constituição ela traz um aspecto interessantíssimo, que traz a LDB, e a LDB, a nova LDB, né, a partir da Constituição de 1988, que essa nova LDB, ela traz aspecto interessante de ensino da cidadania, do trabalho, né? Ela traz que a gente deve ter uma educação contextualizada, ela orienta que essa educação ela precisa levar em consideração os contextos, e a partir dela, ela traz também um aspecto interessante, que é aqui no próximo slide vocês vão ver, que é a base comum curricular, com as suas 10 competências, né? Que é um documento que se cria para normatizar como é que vai ser o ensino, né? Que ele coloca esse ensino mais né, aprimorado que a LDB traz, né? De não ser só um ensino cognitivo, mas ela traz esse aspecto mais amplo de educação. E aí há uma reunião aí do movimento da educação para que seja construído esse documento, que é a base comum, a base nacional é BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que ela estabelece as 10 competências, né, que precisa trabalhar na educação. E é belíssima, e ela coloca, olha, tem 10 dimensões que a gente precisa trabalhar, né, e elas são igualmente importantes. E aí elas vão colocando os princípios dessa educação, do que se tem que trabalhar. E as escolas têm isso, né? Isso foi muito... Isso foi reunido, foram vários anos de debate, de discussões, e agora ela foi aprovada. A gente vai ler só as 10, e aí eu gostaria de chamar a atenção para 3 competências que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas a gente vai ler só para saber que assim, nem não existe uma competência maior do que a outra, mas todas precisam ser igualmente importantes. Então, a primeira competência é o conhecimento. Então, a gente precisa saber trabalhar o conhecimento. E aí ele vem detalhando, né, o conhecimento, a necessidade de trabalhar tudo que é colocado na escola, a matemática, né, o português e todo esse conhecimento. A 2, pensamento crítico, científico, crítico e criativo. A 3, repertório cultural. A 4, comunicação. A 5, cultura digital. A 6, trabalho e projeto de vida. Olha aí no outro slide. A 7, argumentação. A 8, autoconhecimento e autocuidado. A 9, empatia e cooperação. E a 10, responsabilidade e cidadania. Perceba que teve todo um movimento, né, que as pessoas que se reuniram e que pensaram e que foram ver que essas competências são fundamentais para a vida do ser humano. Para o nosso tema, eu queria chamar a atenção para essas três últimas. Isso é uma opinião, né? Isso é a partir do nosso estudo. Depois eu vendo assim, as outras também perpassam o nosso tema do papel da escola na prevenção e proteção às violências. Mas assim, eu acredito que
essas últimas, né, a 8, a 9 e a 10, elas chamam a atenção para a característica dela. Eu queria mostrar para vocês agora na próxima lâmina. Por exemplo, a 8, ela diz assim, autoconhecimento e autocuidado. Aí o que ela explica? Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Olha aí o que ela coloca, que é importante o aluno entender nessa competência, né? Então, é o autoconhecimento, né? A diversidade humana, né? As suas emoções, as dos outros, a autocrítica e a capacidade. Quer dizer, eu preciso me conhecer, né? Eu ter o autoconhecimento, eu preciso conhecer o outro e eu preciso ter a empatia do outro, né? A tolerância. Então, nesse autoconhecimento e autocuidado, é um mundo aí, né? Eu trabalhar a autotolerância e a gente pode trabalhar aspectos como o bullying, né? A gente pode trabalhar a questão de um monte de coisa, de proteção e prevenção às violências, né? A questão da diversidade das pessoas, né? Das diversidades que a gente tem, porque a gente precisa que as nossas crianças e adolescentes compreendam que a gente vive numa sociedade muito diversa. Então, assim, não é uma sociedade que eu quero que as pessoas se enquadrem nos conceitos que eu tenho para elas. Elas são o que elas são, independente dos conceitos que eu tenho. E o que cabe a mim é compreendê-las e ter empatia das diferenças que elas têm. Então, isso é um desafio atual para as relações humanas, né, que a gente vê aí, e hoje muito polarizado, né, um discurso muito polarizado de ódio, né, de muita... as redes sociais, então a gente vê aí muito inflamado, né? Então as pessoas colocando muito ódio, muita emoção, né, nas disputas, né? Então isso é muito complicado nas relações humanas, porque isso pode trazer consequências muito graves, né? Então você pode fazer julgamento das pessoas, né, como aconteceu, de você julgar pessoas por um crime e aí de repente você pode vir a matar uma pessoa, né? Você pode vir a prejudicar uma pessoa por conceitos construídos a partir de uma rede, a partir de alguma coisa, a partir de uma intolerância, né? A intolerância religiosa, a intolerância, né, a tudo e a todos. Então, a gente precisa, nesse aí, autocuidado, autoconhecimento e autocuidado, né, ela fala muito, né, de compreender tanto a pessoa se compreender, como compreender também quem está ao seu redor. Então, aí você pode trabalhar vários projetos dentro dessa competência. Na 9, ela vai trabalhar e diz assim, ó, exercício, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflito e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Ó, a 8 eu me conheço, eu tenho cuidado de mim, né? Eu percebo minhas potencialidades, meu limite, eu me valorizo, né? Eu aprendo a lidar com as minhas dificuldades, olha como elas se complementam. Na 9, né, aí eu aprendo a olhar o outro da mesma forma que eu olho para mim, né, com limites e possibilidades, não a partir dos meus conceitos. Né. Na 9, eu aprendo a exercitar o diálogo com esse diferente. Então, eu não concordo com o que você está falando. Você pode não concordar, inclusive, com o que eu não estou falando. Né? E aí a gente vai dialogar sobre isso. E a gente pode, inclusive, não chegar a consenso. Não precisa chegar a consenso, a gente pode continuar sendo diferente. Né? E isso faz parte
de um convívio democrático, os diferentes. Né? Então, aí ele coloca isso, né? Que a gente precisa aprender e aí não se chega a consenso. Se você vive numa sociedade plural e diferente, nem sempre há consenso. Né? Então, isso a gente precisa aprender também sobre isso. E aí também respeitar as suas culturas, potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Né? Então, eu me despido do preconceito que eu falo, das minhas certezas, né, que eu fui construído desde, né, dos primórdios e que eu acho que isso é verdade absoluta. Né? Então, a educação diz, olha, foi construída dessa forma, mas eu fui educada assim, ó. Meu pai foi educado assim, deu certo. Meu avô foi educado assim, deu certo. Então, por que agora vai dar errado? Porque nem sempre vai dar certo, né? Então, esse tipo assim, né? Aquele complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, a gente precisa desconstruir aí essa história da Gabriela, né? Então, não existe Gabriela assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, a gente não é uma planta, né? Então, a gente vai se construindo na convivência com o outro. Então, esse aí é que a gente vai tirando os nossos preconceitos. Deu certo com meu avô, com o pai dele, com o avô dele, deu certo comigo, mas aí eu vou conviver com outro dentro da escola que teve uma história completamente diferente da minha e na dele não deu certo nada do que deu certo na minha. Então, aí eu vou precisar, né, no diálogo, né, compreender essa diferença. Posso continuar nem concordando com ele, né? Mas eu preciso, inclusive, aprender a deixar ele falar sobre isso. Né? E esse é o nosso grande desafio atual, né? Que a gente consiga ouvir, escutar e conviver sem consenso de nada, sem essa necessidade das verdades absolutas, desse preconceito construído. Que quando a gente vai olhar né, as verdades absolutas, elas não são tão absolutas assim. Então a 9 diz isso. Na próxima lâminazinha, ela vai falar da 10, e a 10 assim, diz assim, ó, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Olha que legal, né? Então, a 8, eu me conheço, eu começo a me conhecer, né? Então, eu cuido de mim primeiro, né? Eu primeiro preciso cuidar de mim. Se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro lá? Aí eu me conheço, eu entendo meus limites, minhas possibilidades. Eu olho para o outro e eu vejo que tem limites e possibilidades. Né? Então eu aprendo a olhar ele com empatia, porque eu também tenho meus limites e minhas possibilidades. Na 9 ela diz assim, ó, então a gente vai dialogar, porque somos seres com limites, possibilidades, e a gente não é obrigado a chegar a consenso nenhum e ninguém tem verdade absoluta, então a gente vai conversar. Né? E daí na 10, o que é que ele diz assim? Então, a partir disso, a gente vai agir com muita autonomia, a partir dessa reflexão, com responsabilidade, com flexibilidade, com resiliência, né? O conceito de resiliência, de superação, né? Apesar de um monte de coisa que eu tenho passado, eu posso superar, de determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, né? Inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, a coisa mais interessante então eu vou tomar como base a democracia, que é o respeito, né, às diferenças, às inúmeras diferenças, e a solidariedade, né? Então, olhar o outro com solidariedade. Então, essas aí são competências que a gente precisa trabalhar. Para isso, a gente precisa entender, nós, professores, a gente precisa entender isso muito claro, e aí fazer os projetos em cima disso. E aí exige muito da gente, né? Exige, inclusive, que a gente reflita sobre nós mesmos, né? Porque isso é um aprendizado diário, né? Então, como é que eu vou refletir sobre
sobre a minha postura diante da vida, e é um aprendizado. Eu sou uma eterna aprendiz, né? E que bom que eu seja uma eterna aprendiz. E aí me colocar nessa postura de eterna aprendiz. Essas 10 competências, ela traz para a gente trabalhar com os nossos alunos e colocar esse papel da escola, e ela vai desconstruir aquela escola que vinha só responder a uma necessidade do sistema, né, de que ensinar o menino, o menino é para fora, a menina é para dentro de casa, né, o negro é para o técnico, ou para trabalhar na fábrica ou para trabalhar no rural, a menina negra para ser a doméstica, né, cada qual no seu quadrado, né, igual lá a musicazinha lá do quadrado. Então, ela vem dizer isso, não, né? Então, como seres humanos, como é que a gente vai construir isso de forma coletiva e como é que a gente se constrói? E aí ela convida, né, nós professores, né, eu também sou professora, nós professores, né, eu sou assistente social e sou professora também, né, de uma faculdade, e ela convida nós professores e convida os alunos também a pensar sobre isso, né? E aí coloca a gente numa postura que não é mais daquele que eu venho só ensinar, mas aí eu venho juntar os meus alunos também a fazer projetos junto comigo. Eu acho incrível, né, essas 10 competências, a BNCC, quando eu fui ler, eu fiquei encantada, né, com as possibilidades que ela traz da gente fazer os projetos dentro das escolas. Eu sei que a vida da escola não é uma vida fácil, né? Eu já também trabalhei dentro de escolas de ensino da educação básica. E eu costumo dizer, né, eu também, recentemente a gente teve uma parceria com a Secretaria daqui de Fortaleza, com a Secretaria Municipal, e agora a gente está estabelecendo a Secretaria com a SEDUC, e a gente anda muito em escolas a partir da minha experiência da organização, né, Visão Mundial. Então, uma coisa que a gente costuma dizer, né, é que a escola é um mundo muito grande, né? Então, e ela é um mundo muito vivo, né? Porque assim tem muita história ali dentro, né? Muito rico. Não é fácil, né, essa vivência da escola. A gente dizer que fazer os projetos, né? E eu me lembro que a gente fazia planejamento, a gente fazia um monte de coisa legal no planejamento, e a gente construía e tal, só que na hora da prática era uma loucura, porque acontecia 1000 coisas, né, que às vezes não nos deixava executar o planejamento exatamente na beleza que a gente gostaria, né? Então não é fácil. Mas isso faz parte, inclusive, dessa vida também, e a gente não precisa, né, se frustrar com isso. O que é importante que a BNCC traz, e ela sabe disso, que a vida de professor é isso mesmo, né? Mas é essa possibilidade dessa construção, inclusive que essa construção ela é coletiva com os alunos, e em momentos ela não vai dar certo, em momentos ela vai dar certo, né? Quando a gente conseguia fazer o negócio, né, era muito legal. Então ela traz essa forma da gente ser eterno aprendiz, de fazer os projetos e eles acontecerem, né? Não naquela plenitude que a gente gostava, mas no mínimo nas possibilidades que a gente faz. A gente sabe que a gente consegue coisas também, a gente consegue executar projetos dentro das escolas que saem muito bonito, né? E que saem lindo e que são simples. E às vezes, né, eu via que a equipe de professores, como a gente planejava, muito bonito e de uma forma muito impactante, e a gente conseguia desenvolver, não daquela forma que a gente queria, mas era tão lindo, mas a gente tinha um grau de exigência tão grande que a gente não via, né, inclusive o que a gente conseguia atingir, que era muito impactante para os alunos. Então que a gente também consiga ver a beleza que os professores conseguem trazer e conseguem desenvolver dentro das escolas. Acho que a BNCC ela traz isso, não no sentido dos professores serem heróis e fazer coisas mirabolantes a partir disso, mas com muita humildade, com muita generosidade, inclusive sabendo das dificuldades que é fazer os projetos das escolas, mas que a gente perceba essas competências
e a gente traga os alunos para refletir. E quando eles participam junto com a gente, os projetos são construídos com eles, é muito legal, porque eles nos ajudam, né? Eles trazem para a gente também, e os projetos ficam menos difícil quando eles participam, né? Eles se envolvem, a gente consegue o envolvimento deles, os resultados são um pouquinho, são melhores, né? Não aqueles impactos que a gente planeja lá, né? Que a gente planeja bem bonito e tal, e a gente, na prática, a gente consegue, mas mesmo na prática a gente vê a beleza, o impacto que é na vida deles, né? Então é isso que essas competências traz, né? Do impacto, da reflexão, de trazer esse aluno, de trazer esse professor para perceber essa beleza que é da gente ser gente, né? A gente precisa entender que nós somos gente. No próximo, né? Aí o que a gente, no próximo slide traz aí, olha, vocês estão vendo aí o artigo 227 da Constituição, que ele traz, que ele vai reforçar, e a gente já vai afunilar aí para o papel da escola na proteção e prevenção às violências, que é dizendo o que a Constituição traz. Olha, ela pega 1988, ela vem e vai dizer assim, ó, Constituição Cidadã, já tem esse nome, então já sabe que ela vai pensar muito, né, no povo, né? Então ela traz aí a Lei de Diretrizes Básicas toda reformulada, pensando aí, né, numa educação mais inclusiva, numa educação mais voltada para os contextos e tal. Aí traz aí vem na execução, o pessoal começa a ir pensando em BNCC, né, e começa a formular os projetos dentro das escolas, e vê um monte de ideia legal que a gente não falou aqui, vocês conhecem aí nas histórias da educação. E daí, começa por outro lado também o Estatuto, né? E o Estatuto começa dizendo assim, ora, de pessoa educação, e essa educação não está muito longe disso aqui não, ó. E a gente vai pensar aqui no Estatuto, e o Estatuto baseado em quê? Artigo 227. E o que ele vai dizer? Teoria da proteção integral para a garotada, né? Que aí a nossa garotada está toda judiada, não teve educação para todos, os meninos, os mais pobres eram chamados de menores, a gente nem vai discutir isso aqui, e acho que vocês vão ter aula que vai falar sobre isso, né? Então não vou falar. Os pobres eram chamados de menores, só quem era chamado de criança era quem era os privilegiados, né? Então aí os meninos eram judiados, quem era adotado era filho natural, enfim, um monte de coisa que os meninos vão sofrer aí. Daí aí ele pega assim, bora acabar com esse sofrimento, né? Vamos olhar para as nossas crianças como sujeito de direito. Eles têm direito, né? Eles são, gente, somos nós, a nossa continuidade, né? Eles não são lá o futuro, eles somos nós aqui. Se a gente é incapaz de cuidar da nossa raça humana que nasceu, que somos nós que vamos continuar, né, na Terra, a gente vai cuidar de quem? Das plantas, dos animais? Você não consegue nem cuidar do seu filho, né? Então, como é que alguém vai acreditar mesmo, né? Você não consegue cuidar aqui, você vai cuidar mesmo, né, da natureza, né? Então, bota em xeque aí até essa nossa capacidade de cuidar. Então, a gente precisa cuidar da nossa raça humana. Então, a primeira coisa vamos cuidar das crianças que estão aí e agora. Então, aí começa aí o primeiro artigo, né? Depois de muita luta de movimento, do pessoal da sociedade civil, né? Então, a luta enorme aí do Estatuto, que vocês depois vão ter uma aula sobre isso. E aí ele diz assim, olha, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade,
a convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, olha, perceba que diz assim, ó, é dever de todo mundo. Aí bota um artigo bem grande aí, né? A luta do pessoal da infância coloca, ó, é dever. Se a família faltou, a sociedade tem que cuidar. Se a sociedade não cuida, o Estado tem que cuidar. Então, todos nós somos responsáveis, né? E somos responsáveis junto, não é ou um ou outro, né? Somos responsáveis junto. Eu sou responsável pela minha filha e a comunidade onde ela mora também é responsável, né? Então, se eu falhar, a comunidade precisa estar de olho. Então, a gente precisa ter claro isso de que somos responsáveis pelas crianças. Então, aí o que a Constituição fala? Ó, todo mundo é responsável. Na dúvida, se diz assim, mas todo mundo, aí ele diz, ó, Estado, família, sociedade. Aí vamos lá para a próxima lâmina, né? Só que aí ele diz assim, ó, para não deixar nenhuma sombra de dúvida das responsabilidades, eu vou regulamentar este negócio, né? Eu vou deixar muito claro os pingos nos i. Para todo mundo dizer assim, ó, mas assim, o Estado é muito grande, né? Então, quem é o Estado aí no negócio? Então, sai o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí ele sai dizendo lá nos capítulos dele, bem dizendo a responsabilidade nossa, da família, né? Ele sai colocando todas as responsabilidades legais, né? Que a gente tem. E aí a gente vai agora funilar o papel da escola. E aí, em relação à escola, quem é diretor já sabe, né, das responsabilidades, e aí a gente precisa esclarecer primeiro uma coisa. Nessa lâmina aí, né, depois que a gente fala da Constituição, eu coloquei só um detalhe para a gente entender. Quando nos referirmos ao termo escola, estamos falando no termo jurídico com CNPJ. Contudo, a lei brasileira, ao dizer que somos responsáveis pela proteção, ela diz que somos os adultos com CPF. Somos responsáveis. A lei vai responsabilizar os indivíduos que têm a função de proteção. Então, quando a gente fala em escola, né, então a escola deve proteger, né? Então, se ela não proteger, se acontecer com uma criança, quem é que vai responder? A escola, né? Essa escola aqui. Essa escola é uma escola, ela tem um CNPJ, né? Mas responsabilizar, aí assim, falando no grosso mesmo, quem é que vai lá pagar, ser preso ou não, né? Responder processo ou não, essa escola é um prédio, não tem. CNPJ não responde processo. Quem vai responder processo, ou ser preso, ou alguma coisa, é CPF. Então, quem é? Quem é o responsável pela escola? É o diretor. Então, o diretor, ele responde. Então, diretor responde, secretário de educação responde. Então, a gente precisa saber que responde. Responde no Código Civil, responde no Código Penal. Vai depender aí muito do que é que vai acontecer. Aqui a gente vai só tratar do papel em relação às violações de direito, né? Que é o que nos cabe aqui. Então, vamos lá, no próximo slide. Aí, o que diz o artigo 56? Ó, bem claro. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Então, o que o diretor tem que fazer, gente? Comunicar violências ao conselho tutelar. Então, ele soube, a criança chegou lá toda roxa, marcada, né? E aí a criança mesmo relata sobre isso, ele tem que comunicar quem? Conselho tutelar. Conselho tutelar é a porta do sistema de garantia de direito. Segundo, ele tem que comunicar reiteração de faltas injustificadas, de evasão escolar, esgotados recursos escolares. Então, o que é isso? Vai ligar para a família, não, por que o menino está faltando? Vai fazer tudo aquilo. Vai ligar, vai chamar, vai entender se o menino não estava doente, se a família não passou alguma coisa, se estava impossibilitado de vir. Depois de tudo isso, o menino não voltou, aí vai dizer que o menino evadiu da escola.
E aí, os elevados níveis de repetência, né? Então, ele é nessas três situações, ele precisa comunicar. Esse artigo 6 do Estatuto, é obrigação do diretor, bem claro lá no Estatuto, né? Em seguida, no artigo 245, olha como é que ele diz assim, ó. Aí o professor diz assim, bem, então se o diretor quiser comunicar, ele comunica. E eu? Eu não tenho obrigação nenhuma. Aí o Estatuto diz assim, tem também. Todo mundo, lembra? Todos nós somos responsáveis pela proteção da criança. Então, o Estatuto não deixa ninguém sem estar responsável. Você foi adulto, você é responsável pelas crianças. A gente precisa cuidar da nossa raça. A gente não cuidar de nós, seres humanos, quando estamos aí, a gente não é capaz de cuidar de ninguém. Então, ele vai dizer assim, olha só, deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde ou de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar às autoridades competentes os casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita, né, ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente, pena, multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando o dobro em caso de reincidência. Nas formações de professores, os professores dizem assim, olha, mas uma aluna contou que teve violência lá da mãe. Essa aluna não é assim, aquela flor de candura, né? Assim, ela tem umas histórias assim meio... Eu não tenho muita certeza. Realmente ela apareceu lá meio, né? Mas eu não tenho certeza, porque ela já andou faltando, ela já fugiu da escola. E aí? Aí você diz, o que o artigo diz? Deixar de comunicar envolvendo suspeita. Então, você vai fazer o relatório colocando que você está suspeitando. Você não tem como confirmar, né? Nessa semana, eu estava olhando uma formação para professores e aí a pessoa dizia assim, olha, professor, então você vai investigar se aquilo ali é verdade, né? Porque se não for verdade, você pode prejudicar. Quem investiga? Você, professor, como que você vai investigar? Você não pode afirmar que aquilo aconteceu, né? Porque você não tem condição de dizer que é verdade ou mentira. Você vai, a partir do relato da criança, né, que ela colocou, você vai escrever e você dizer, olha, a criança relatou, e o Conselho Tutelar que vai tomar as medidas, as medidas que devem ser tomadas. Não tem como você investigar, não é sua competência a investigação. Você não tem como fazer isso, professor. Né? Quem está dizendo não sou eu, é o artigo 245, que ele diz que você tem que encaminhar o caso envolvendo suspeita ou confirmação. Então, não sou eu que estou dizendo, é o Estatuto, artigo 245, dê uma olhadinha lá, tá certo? Então, quem é essa função, quem vai encaminhar é o Estatuto da Criança, é o Conselho Tutelar, certo? Você não tem como investigar, porque a sua função é outra, né? É de encaminhamento dos casos. Aí você pode me dizer assim, tá, professora, mas é o seguinte, eu vi uma notificação e é muito complicado fazer notificação dentro das escolas. Eu vou fazer? Ou não, porque é muito complicado, né? A gente já fez várias formações de professores e isso é uma fala muito comum. Você não sabe a realidade da escola, você sabe onde a escola fica? Né? Já ouvi demais professores falando isso. Você sabe onde a escola fica? Olha, a escola fica aqui no meio de uma área muito vulnerável. De um lado, fica entre dois locais muito vulneráveis, que tem disputas e tal. Tem muito isso. Olha, eu posso correr risco, né? E aí, como é que eu vou fazer esse tipo de notificação? Olha, o sistema não funciona, a rede não funciona, né? A gente fez uma pesquisa e isso foram as coisas mais que apareciam.
a rede não funciona e aí eu não tenho como notificar, eu não vou fazer a notificação. Olha, a gente faz a notificação e não tem retorno nenhum de canto nenhum, né? Então essas também foram. Aí nós fizemos, em 2016, fizemos visitas, inclusive com a doutora Elizabeth do Ministério Público, né, a Secretaria de Educação aqui de Fortaleza. A gente fez visitas em 50 escolas, a gente passava a tarde ouvindo os professores e essas eram as maiores queixas deles, né? Primeiro, a questão da segurança dos professores, sobre a fragilidade do sistema de garantia, da rede de proteção. Outra também da falta do feedback, né, de encaminhar os casos, depois de não ter o feedback daqueles casos. Então, isso era uma dos pontos colocados pelos professores. A partir daí, a gente pegou, no Ceará tinha a lei 13.230, né, de 2012, que foi uma tentativa de atender aos professores em relação a isso, primeiro em relação à segurança, que ela estabelecia as comissões de notificação. Essas comissões de notificação, elas eram similares ao que acontece já na saúde, que é notificação compulsória. Então, quando uma criança chega na saúde, o que acontece? Se ela é vítima de abuso sexual e lá aí o médico, né, constata, né, lá ele já dá todos os indícios, mesmo assim ele vai dizer assim, olha, tem todos os indícios, ele vai dizer isso, né? Tem todos os indícios que foi isso, ele faz lá o relatório dele de saúde e coloca lá no Sinan, encaminha, né? E tem que ser notificação compulsória, ou seja, imediata. Então, a partir dessa lei lá da saúde, se colocou aqui no Ceará a lei das comissões de maus-trato. Essa lei, ela trazia, e foi muito difícil implementar aqui no Ceará, porque aí a gente foi conversar com os professores e perguntava para eles, né, na época, qual era a dificuldade da implementação dessa lei. E a lei trazia algumas responsabilidades, que era exatamente essa, assim, do professor analisar se aquela denúncia, né, encaminhar, trabalhar a questão da violência, né, acolher o caso e atender. Então, trazia um monte de responsabilidade para a escola que não dava para a escola atender, né? Então, aí a gente constituiu um grupo formado por professores, por pessoas da secretaria e tal, para discutir e reformular essa lei que foi modificada agora em 2020. Né? Foi modificada, foi aprovada agora no início de 2021. Então, ela modificou e já ficou nessa perspectiva dos professores, né? Que traz esse papel da escola. Né? Então, as comissões, ela é 2020, viu? Desculpa, que é agora a lei 17.200, né? Que vocês vão ver agora nesse slide aí, logo em seguida, que é a lei das comissões de prevenção, que estabelece as comissões de prevenção às violências no estado do Ceará, lei 17.253 de 2020. Né? Então, o que é que ela vai trazer? Ela vai trazer exatamente isso, que diz assim, olha, é muito complicada a notificação do professor e do diretor. É mesmo. Por quê? Porque a gente tem hora de chegada e hora de saída da escola, né? Então, eu dou aula dia de segunda e sexta. Né? Dou aula dia de segunda e sexta lá no meu local de trabalho. Então, eu chego tal hora e saio tal hora. Então, eu tenho uma rotina. Né? Então, você vai para a escola, você dá aula em tempo integral. Então, todo mundo sabe que você chega 7 horas, né? Ou então chega antes das 7, que a aula começa o quê? Né? Você chega um pouquinho antes das 7 ou 7 horas e você sai 5 horas da tarde. 5 e meia da tarde. Então, todo mundo sabe que você, naquele horário você está na escola. Você sabe o portão que você sai. Né? Então, sabe quem é você. Então, todo mundo sabe que hora você está ali. Né? Em que momento você está. Então, é muito fácil encontrar. Então, realmente,
é vulnerável para os profissionais, né? Então, você é um alvo muito fácil de alguma represária, o diretor, o professor. Alguns professores, né, por conta de lotação, e a gente faz isso, né? O que a gente faz? A gente pede para lotar o mais próximo de casa possível, lógico, né? Para o deslocamento ser mais fácil. Então, às vezes a gente mora perto, né? Então a pessoa pode saber inclusive onde é que a gente mora. Então isso aí coloca em risco, é verdade, coloca mesmo. Então essa lei ela vem para colocar, pensando nesses riscos desses profissionais, que é fato, verdade. Precisa ser cuidado mesmo, né? Agora, o que a gente não pode deixar é nossas crianças em risco. A lei diz que a gente precisa cuidar delas. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? É uma coisa que está aí, dada. Então, como é que a gente vai trabalhar? Então, essa lei foi isso, e a proposta das comissões é essa proposta que a gente está apresentando para vocês, né? E ela precisa ser um trabalho coletivo, não só da escola, né? Que aí a gente vai ver que a escola não pode estar só. A escola é um ator importantíssimo do sistema de garantia de direito. Ela precisa ser cuidada e olhada como tal. Então, a gente precisa estar trabalhando junto com esse sistema e com essa rede de proteção. Então, a gente já sabe, aí a gente vai ver agora esse papel dessa escola, lembrando de todas essas responsabilidades, de todos esses riscos, né? Então, a gente já sabe que a notificação a gente não tem como fugir. Não, eu não vou notificar porque é um risco. Eu não tenho como fugir disso. Eu tenho uma obrigatoriedade de notificação. Eu posso responder, né? Então, não sei se vocês viram um caso agora recente de um menino que estava lá preso dentro de um camburão, né? E aí foi um ator do sistema, foi outro ator do sistema, né? E daí agora vão responder, porque assim, foram lá, fizeram o relatório e o menino estava preso lá. E aí, como é que foi feito esses relatórios, né? Então vão ter que responder o processo por isso. Porque como é que deixaram a criança ali? Então, assim, você pode passar a vida todinha e não responder processo nenhum, mas você pode um dia vir responder sim. E aí você responde. Quem responde? O professor, o diretor responde. Então, para isso, é melhor a gente se resguardar e, acima de tudo, é melhor a gente vir cuidar das nossas crianças e nossos adolescentes, né? Então, vamos lá ver como é que a gente faz isso junto. Na lei, a primeira coisa que ela coloca, né, nessa lei que é do Estado do Ceará, nessa lei 17.253, ela vem resgatar o papel principal da escola. Qual é o papel principal na prevenção que a escola tem que se preocupar? O papel principal, a escola não é delegacia para estar colhendo violência, né? Não é. Ela vai acabar notificando, porque isso chega. Então, ela numa sala de alunos vai acabar sabendo. Mas ela não é uma delegacia, ela não é o conselho tutelar também, né? Então, tem uma pessoa lá da comunidade, vai vir para a escola. Não. Pessoa da comunidade, a escola pode até chegar lá dizendo que está acontecendo um caso, né, de violência contra criança e adolescente. Vai encaminhar quem? Ao conselho tutelar, né? Então, eu sou assistente social, aconteceu essa semana. Então, a pessoa me chamou no Facebook e disse assim, olha, estou sabendo de um caso de uma criança que está sofrendo abuso, né? Eu não tenho essa especialização de tratar um caso de abuso. Eu disse assim, ó, tem um telefone aqui da delegacia, qual é a área que ela mora? Ah, tem um conselho tutelar, tal. Então, como você já sabe desse caso, encaminha para lá. Porque ela disse assim, mas você pode falar comigo no WhatsApp, mas o que eu ia fazer? Eu ia revitimizar essa criança? Eu ia ouvir se eu não estou qualificada para isso, né? Então, a gente tem que encaminhar o mais rápido possível para essa criança ser tirada desse estado de violência e ela ser realmente atendida de forma profissional, né? Então, foi essa a orientação. Eu disse assim, olha, a gente não tem que estar revitimizando, a gente pode até conversar, e aí eu conversei com a pessoa, mas assim, olha, eu não tenho que estar conversando com a criança, com a mãe, o que eu posso lhe orientar é onde é a área, chama o conselho tutelar urgente, avisa, né? Faz anônimo se você não quiser correr o risco, né? Denuncia
o mais urgente possível. Agora, eu não tenho como ouvir, porque eu posso revitimizar, eu posso complicar mais ainda o caso, porque isso já não foge à minha competência. Então, o que é que a lei vem dizer? Ela vem trazer a gente para a nossa competência. Qual é a sua competência nesse assunto? Então, o que é que ele diz no artigo 2? Compete à Comissão de Proteção da Escola, que daqui a pouco, depois a gente vai saber como é que a gente vai formar essa comissão. Compete à Comissão de Proteção e Prevenção às Violências contra a Criança e Adolescente, que é para formar dentro da escola, né? Desenvolver com a comunidade escolar planos de prevenção às diversas expressões de violência, prevista na Lei Federal 11.340, né? Que lei federal? Que fala, né, da questão das crianças vítimas de violência, identificadas no âmbito escolar. Então, qual é o principal papel da escola? Prevenção. Né? Prevenção. Então, eu vou desenvolver um plano, né? Um plano que eu vou prevenir o bullying, a questão do suicídio, a questão da mutilação, a questão do abuso, a questão da exploração sexual, né? A questão dos homicídios na adolescência. Então, todas essas que vão ser diagnosticadas, o trabalho infantil, vai depender muito de contexto de escola para escola. A escola precisa estar atento do que está acontecendo, né? Quais são as principais dificuldades para ela fazer esse trabalho de prevenção. Esse é o principal papel da escola. Inclusive, que a BNCC vai dizer, vamos trabalhar, refletir com os nossos alunos, trazer a família para refletir, né? Ensinar como é que elas devem fazer. Aí eu vou chamar a família e dizer assim, quando vocês identificar, traz para a escola. Não. Aí você vai dizer, quando vocês identificarem, vocês levam o conselho tutelar, porque a escola aqui não é lugar de você trazer e a gente encaminhar. Você vai encaminhar lá também, porque é dever da família, da escola, da sociedade, né? Então, você vai encaminhar lá. Aqui basta a gente encaminhar o que a gente tem aqui, né? Então, a gente vai trazer todo mundo para as suas responsabilidades. Então, a escola é essa história da prevenção e da reflexão. Importante, a comissão não é um espaço de participação comunitária, mas de gerenciamento de casos de violação de direito. Dessa forma, a lei recomendou o mínimo de pessoas necessárias para garantir o máximo de sigilo. Então, dentro da escola, as pessoas que vão saber os casos, depois a gente vai aprender, né, na aula seguinte comigo, que uma comissão que a lei coloca, que a escola deve ter uma comissão de proteção, para não ser o diretor que notifica, o professor que notifica, né? O que essa lei diz? O que a lei traz de novo? Para não ser o professor que vai notificar para o conselho tutelar, é o diretor que vai notificar para o conselho tutelar, e aí fica nominal. Não, a escola vai fazer um relatório sem nome de pessoas e vai encaminhar ao conselho tutelar sem nome, né? Vai fazer um relatório. Aí, claro, como é que a gente vai fazer isso? Mas o conselho tutelar vai saber que vai ser a escola. Aí a gente vai aprender isso lá na frente, depois a gente vai discutir sobre isso, não agora. Mas aí ela pega e diz assim, olha, essas pessoas que sabem desse caso, precisa ser o mínimo. O diretor, um professor, 3 pessoas, né? A lei recomenda aí pessoas. Mas aí não é legal a família participar? Né? A lei anterior, ela falava disso, da participação da família, participação de todo mundo. Não, porque ela é gerenciamento de casos. Desses casos, eles exigem muito sigilo, né? Por conta da segurança. Então, ela recomenda que a gente não envolva tanta gente assim, né? Como ele é gerenciamento, ele não é um espaço democrático. O espaço democrático vai ser quando? Quando a gente for fazer o plano de ação, quando a gente for fazer, né, as ações de prevenção, isso sim. Mas quando a gente for fazer gerenciamento de caso, não é um espaço de democracia, é um espaço de encaminhamento e ele precisa ser sigiloso, né? E aí depois a gente vai discutir sigilo, né? Não é em caso assim, a gente descobriu um caso na escola, e isso é muito comum dentro das escolas, que aí tem um caso muito sério de violência. Aí a diretora sabe, os professores sabem, a merendeira sabe, o porteiro sabe, todo mundo sabe, e é um comentário geral dentro das escolas. E isso é muito arriscado. Isso expõe, né, a vítima e isso expõe
toda a escola. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente faz o manejo, né, assim que a gente fala, do caso de violência, né? Isso precisa ter muito cuidado, as nossas palavras, elas precisam ter muito cuidado. A composição dessa comissão, quer dizer assim, olha, então para minimizar os riscos, né, que quando eu vou fazer um relatório dentro da escola, né, no próximo slide ele vem tratando sobre a composição da comissão. Então essa comissão, nesse papel da escola, a escola o que é que ela vai fazer? Ela vai ter uma comissão dentro dela. E nessa comissão, como é que ela vai ser feita? Não vai ser mais o diretor sozinho que vai fazer isso, vai ter uma comissão. Essa comissão, ela é formada, e depois a gente vai aprender a formar ela, né? Não precisa todo mundo está sabendo o que é essa comissão, mas ela é formada a partir da escola, e aí a lei diz como é que ela é formada. Artigo 5 da lei diz assim, a Comissão de Proteção e Prevenção às Violências contra a Escola e o Adolescente deverá ser composta dos seguintes membros: diretor escolar, professor, né, membro do conselho escolar, um funcionário da escola, podendo ser membro do conselho escolar, né? Aí o parágrafo 1 diz, os representantes a que se refere o inciso 2 e 3 serão escolhidos entre seus pares mediante processo seletivo. O mandato dos representantes, que se refere ao inciso 2 e 3, será de 2 anos, permitindo a recondução. Então, olha só, o diretor, porque pela lei, ele é um membro nato, né? Quer dizer, ele tem que notificar a violência, então ele é obrigatório ser da Comissão de Proteção e Prevenção às Violências. Quer dizer, toda vida ele vai ter que notificar, ele é obrigado. Os outros, para ele não ficar sozinho, né, nisso, tem um professor e tem um funcionário que pode ser um funcionário da escola. Então, numa reunião ali dos professores e dos funcionários, pode escolher. E essa reunião forma essa comissão que não precisa divulgar que existe uma comissão, né, para análise dos casos, fazer o relatório e vem. Então, um professor identificou na sua sala, ele vai para o membro da comissão, que vai fazer um relatório, o professor vai lá, vai fazer o relatório, essa comissão vai encaminhar para o Conselho Tutelar, ou vai ligar para tratar disso, para encaminhar, para pedir sigilo, né, da melhor forma, para saber todos os encaminhamentos, mas sem muito alarde, né? Essa comissão vai pegar casos da comunidade? Não, não vai pegar. Não é polícia, não é Conselho Tutelar, isso é papel do Conselho Tutelar, né? Então, se alguém da comunidade souber, se alguém da comunidade souber, você vai encaminhar. Você vai pegar ali das escolas. Vai ficar atrás na sala? Ali? Não, não vai ficar atrás na sala. Vai ser os professores da sala, quando souber, vai trazer e você vai fazer um relatório, né? O professor já vai trazer e você vai sempre encaminhar para o Conselho Tutelar, sempre, toda a vida, como relato da criança, como suspeita, com o que você viu, com o que você ouviu, mas você dificilmente vai conseguir constatar aquilo como verdade. Você não vai acusar ninguém. É um relatório dos fatos que estão ali e pronto. Quem vai julgar não vai ser a escola, isso não é papel da escola julgar as pessoas. Quem vai julgar, quem vai analisar vai ser outros atores e quem vai fazer esses encaminhamentos vai ser o Conselho Tutelar, que tem competência para fazer os encaminhamentos necessários, né? E a gente vai fazer isso. E o Conselho Tutelar isso, é aquilo outro. Isso não é o papel da escola fazer esse julgamento em relação ao Conselho Tutelar. O papel da escola é fazer os encaminhamentos das violações de direito, conforme o que a lei fala, né? E fazer os encaminhamentos para o bem-estar da criança o máximo possível. Importância do relatório de notificação. Aí diz assim, olha, não, eu não vou fazer porque o Conselho Tutelar não vai fazer nada, né? A gente teve muito relato disso. O Conselho Tutelar não vai fazer, eu não acredito, eu não acho que não dá em nada. Bem, a sua função é fazer esse relatório, inclusive isso ser uma prova de que você encaminhou o caso. Isso precisa estar lá no Conselho Tutelar, isso precisa estar guardado em sigilo na escola, com acesso restrito,
há o mínimo de pessoas necessário. Todos os casos precisam, todos os membros da comissão, né? São só 3 pessoas, mas todos os casos, todos os 3 membros precisam saber? Não necessariamente. Um membro, o professor trouxe para um membro, então o professor da sala soube, um membro soube, o diretor tem que saber. Então já são 3 pessoas, não precisa mais reunir, não precisa fazer uma reunião da comissão para decidir o que fazer, porque o que fazer a gente já sabe, né? Encaminha para o Conselho Tutelar. Na dúvida, aí pode chamar uma reunião. Não precisa ter reuniões da comissão de proteção e prevenção às violências nas escolas. Não precisa ter uma sala da comissão de prevenção e proteção nas escolas. O plano de prevenção, a comissão ela vai estimular os professores, mas isso é feito nos projetos das escolas, da escola. Né? Não é a comissão que vai estar ali animando só, ela vai participar, ela vai estimular, mas junto com a comunidade escolar ali, inclusive com a participação dos alunos, chamando a família, mas não precisa lá se identificar com plaquinhas dizendo assim, eu sou a comissão, porque isso tudo coloca os profissionais em risco. Então a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade, lembrando sempre o que a gente está fazendo ali e minimizando sempre os riscos que eles existem de fato. O relatório, a secretaria, gente, como órgão, né, responsável pelas escolas, ela precisa saber do que está acontecendo nas escolas. Então, eu encaminhei um caso para o Conselho Tutelar, imediatamente eu preciso encaminhar para a secretaria. Né? Então, nos municípios, ela tem a sua dinâmica própria. Né? Aqui em Fortaleza, existem as regionais que cuidam, né? No caso das escolas municipais, no caso das escolas estaduais, existem as CEFOR, então, existem os fluxos, então, precisa encaminhar para esses fluxos. Né? As escolas, elas não trabalham a revelia, vocês sabem disso melhor do que eu. Então, esses casos precisam ser comunicados para a secretaria. Né? Então, pode ser também uma possibilidade de proteção para as escolas, se tiver essa instância, porque em nem todo município isso é possível, mas se tiver uma instância, né, que não seja essa secretaria, mas seja uma instância próxima da escola, que é essa instância que encaminhe para o Conselho Tutelar, né, que o caso e que não identifique exatamente, né, a escola, mas identifique o endereço da criança, o que é que está sofrendo, pode ser também, e que proteja a escola. Depois a gente vai estudar isso bem minucioso, tá? Nesse slide aí, gente, vocês vão ver o quê? Que coloca assim, olha, qual a importância do relatório de notificação? Esse relatório que a gente faz, né, ele resguarda de qualquer coisa que venha acontecer. Olha, a criança sofreu isso, né, teve consequências piores, a escola não fez nada. Não, a escola fez. A escola encaminhou. De repente tem uma instância, né, entre secretaria e escola que foi ela que encaminhou, para não identificar exatamente qual foi a escola. Tem 3 escolas, né? Isso depende muito de município, porque tem município que isso não é possível. Mas essa instância identificou, porque o Conselho Tutelar ele não precisa exatamente saber a escola que encaminhou. O que o Conselho Tutelar precisa saber? Ele precisa saber o endereço da criança, ele precisa saber o caso, ele precisa ter uma ideia do que foi que aconteceu, do relato. Isso é verdade, exatamente, é um relato. Ele vai ver lá, pode fazer uma visita, ele vai ter os encaminhamentos dele. Então, esse relatório, né, eu mandei lá para o fluxo da secretaria. A secretaria precisa saber, essa secretaria é que faz a gestão dessa escola. Não pode ficar revelia. Né? Então, essa secretaria, esse relatório precisa ser encaminhado. Inclusive, isso gera dados. E os dados vai ser muito importante, né, para a gente saber qual é o tipo de violência que acontece nesse município. Qual é o mais comum? Né? E isso gera para políticas públicas, isso é muito importante. Então, vem para cá e caminhou para os conselhos tutelares para poder atender a criança. Então, isso aqui e vai resguardar aqui na escola. Isso lhe resguarda de qualquer problema. Né? Porque, assim, olha, a escola encaminhou, está aqui, a gente encaminhou no dia tal, a gente ficou acompanhando. A partir desse encaminhamento, qual vai ser a tarefa da escola? Somente está acolhendo a criança e vendo o feedback lá que se tem do Conselho Tutelar. Né? Então, o feedback, como é que essa criança está, assim, né?
se for possível, ela continuar tendo aula, né, dependendo do que tipo de violência foi, e ela está tendo aula, sem expor, ninguém está sabendo, né, então saber se essa criança está tudo bem, ela acolheu, se ela contou para o professor, esse professor continuar acolhendo, né, que é isso que ela confiou, e deixar ela lá e acolher, e que ela participe, e continuar a vida da escola, e fazer os planos, e a vida da escola segue enquanto todos esses cuidados eles são tomados pelo sistema. E isso tudo de forma muito, muito sigilosa e muito cuidadosa. Então, se a gente minimiza os grandes riscos que acontecem. Mas isso aí no município muito pequeno, isso é muito complicado, porque todo mundo conhece. Assim, eu trabalho com uma instituição que é no Brasil inteiro. E aí os professores de um município disseram exatamente isso. Olha, mas aqui, assim, o conselheiro é irmão do professor, que é irmão, não sei de quem, que é irmão. E aí todo mundo é ali da comunidade, todo mundo é muito próximo. Realmente, mas a gente precisa, inclusive, aprender, e como é que a gente vai, né, o que a BNCC coloca, como é que a gente se reúne e como é que a gente resolve esse negócio. É o desafio, né? Então, se é muito pequeno, todo mundo se conhece, né? Tem um município que eu fui chamada para trabalhar lá, para conversar sobre isso, e eles disseram exatamente isso. Olha, você está vendo aqui, porque eles assim, só tem uma rua aqui, né? Você entrou por ela, você vai sair por ela. Então, realmente, só tem uma rua lá. Aí eles disseram, olha, todo mundo se conhece aqui. Todo mundo se conhece. Das crianças, né? Todo mundo. E é formado lá em sítio. As crianças moram em sítio e elas vão para 2 ou 3 escolas lá. E todo mundo se conhece, todo mundo é parente e tal. Então, o que é? Eles estavam se formando em rede lá, eles estavam se formando num grupo de rede, e eles faziam o debate ali, como é que eles iam fazer os manejos junto com a escola, para que minimizar, né, essa cultura, e é um município muito nordeste, inclusive da gente não estar comentando isso, né, porque esse negócio de estar comentando, é que pode nos colocar em risco muito sério. Né? Então, isso a gente vai ter que desenvolver, porque a gente tem uma obrigação legal. Né? Então, a gente precisa desenvolver isso. Como é que a gente faz? Vai depender muito das estratégias de local para local, e a gente vai ter que aprender junto, coletivo. Não existe a minha verdade, não existe como fazer a estratégia que dá certo em Fortaleza, não vai dar certo lá no município X, que é muito menor, ou no Y, que tem outra realidade. A gente vai ter que juntar o que a gente tem. Agora, possibilidades existem, e eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente tem possibilidades e limites. Agora, o que a gente não pode deixar é nossas crianças sem nenhuma esperança, sem nenhuma crença que nada dá certo. Na próxima aula, a gente vai ver exatamente como é que funciona essas comissões na prática. Né? E depois vocês vai disponibilizar um manualzinho para vocês. Né? Acredito que a escola possa disponibilizar em forma de link, né? E a Visão Mundial fez esse manual a partir das experiências dos professores no Brasil inteiro, na conversa aqui em Fortaleza, e foi muito ajuda também do Ministério Público e tudo. E isso está gratuito para vocês e a gente está disponibilizando, e a gente vai conversar. A gente sabe de todas as dificuldades, a gente já ouviu muito, e é difícil mesmo. E aí a gente vai conversar. E aí todo mundo tem que se sentar junto com os atores, né? Vocês vão ter aula sobre quem são esses atores, a gente precisa se conhecer, né? Quem são os atores do sistema? Né? Quem é o promotor que pode estar me ajudando? Quem são os conselhos tutelares? No município pequeno, né? A gente até sabe já quem são. Então, a gente pode se juntar, pode ver, pode colocar isso na mesa mesmo e dizer assim, que plano a gente traça, né? A lei está aí, o que está, né? Igual como a gente faz o plano da escola, ó, assim, na teoria isso é legal, mas na prática mesmo, o que a gente consegue fazer? Sei, se a resposta, se eu soubesse, era a cereja do bolo, né? Era o ouro da mina, mas eu não sei mesmo, né? Agora eu tenho certeza que essas respostas estão na gente, né? Estão nos municípios, nas possibilidades, nos professores, nos atores e na construção. Aqui
A nossa experiência foi a gente se reunir, a gente chegou, a Visão Mundial fez esse manual da proteção, a gente fez a mudança da lei, né? O município que não tinha as comissões já conseguiu estabelecer, tem outros desafios, a gente está caminhando, um monte de coisa para a gente, um monte de desafio. As soluções, só coletiva mesmo, né? Acredito muito na coletividade, né? Na participação, nas possibilidades. Eu não tenho respostas, mas eu acredito que as respostas, elas partem de todos nós, né? E eu acredito muito nos professores que estão lá, que vivenciam mesmo, né? Porque quando se a resposta partisse só de uma pessoa, era uma verdade absoluta que não ia ser legal, né? Acho que essas respostas que saem muito do cara lá, do cara, acho não é legal não, né? Então acho que é legal a resposta construída e formulada e pensada, né? A partir de um dado, da lei, da teoria, a gente constrói as possibilidades, né? Existem possibilidades, existem limitações, com certeza, mas existem possibilidades, né? Eu acredito sempre, né? E aí eu termino, mas na esperança, né? Antes as nossas crianças não tinham direito a nada e hoje elas já avançaram bastante. Falta muito, muito, mas a gente caminha, né? A gente está aí com um desafio, uma pandemia e tudo, mas a gente está com a vacina, então eu acredito sempre que tem esperança, sabe, gente? Enquanto tiver criança, enquanto tiver gente que acredita, a gente consegue achar as soluções, né? Coletiva, né? E sentando na mesa para pensar. Então, eu prefiro não ficar com verdades absolutas. Então, a gente reflete no que foi falado, não existe verdades absolutas. E aí foi uma contribuição de professora para professora. Muito obrigada por esse momento com vocês, né? Obrigada e a gente encerra por aqui.